Olá, meus irmãos e amigos, tudo jóia? Espero que sim, sou o Mateus e hoje estamos aqui para mais um vídeo de reflexão da Palavra de Deus. Continuamos aí no livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo o escritor Mateus, e estamos no capítulo 8. E hoje nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente na questão de separação das partes, né, de cada capítulo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, de compartilhar, contribuindo assim com a gente para anunciar e espalhar a mensagem do Evangelho. Vamos para a nossa leitura de hoje. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 18. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem do rio. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os mortos. Até aqui. É uma parte de que Jesus está sendo seguido por uma multidão logo depois de ter feito alguns milagres. E dentre essa multidão, dois se destacaram e se manifestaram no desejo de seguir Jesus. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de refletir junto aqui. Uma multidão tem visto tudo o que Jesus tem feito, seus sinais, suas maravilhas, seus milagres, sua autoridade, mas apenas dois se dispuseram e entenderam que precisavam ser como Jesus é e que esse era o propósito da sua vida. Fica a reflexão: de uma multidão, apenas dois. Dois se dispuseram a seguir a Jesus. E quem foram esses dois? Um escriba ou mestre e um discípulo. E Jesus deu duas respostas parecidas a ele, mas que certamente não eram as respostas que eles esperavam. Ao escriba, Jesus respondeu assim. O escriba disse: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E aí Jesus respondeu a ele: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O escriba, ou o mestre, era um homem que era acostumado a estudar a Torá, a lei de Moisés e todos os escritos da época, né? Era um homem culto, estudado, e muitos deles com recursos financeiros, né, de um bom nível de recursos financeiros. E Jesus estava aqui dizendo para ele que que certamente não seria como ele estava acostumado a seguir os outros mestres, que tinha, apesar de todas essas coisas, um conforto e uma segurança financeira e familiar que apoiavam eles nesses estudos. Jesus estava abrindo uma realidade para eles que era nova. Ele estava falando sobre um desapego a essa segurança e a esse conforto da vida financeira e da vida familiar à sua volta. Que seguir Jesus não seria nada fácil e que seria certo que teria que abrir mão dessas coisas. E ele usa o exemplo dos animais, ou seja, comparando que talvez esse sofrimento, essa vida mais restrita, seria muito mais difícil que até a vida dos próprios animais. O segundo homem em que se dispõe a seguir Jesus diz assim: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. E aqui nesse contexto, não tinha a ver com o pai dele já ter morrido e ele estar no sepultamento ou no velório do seu pai. Aqui ele está se referindo sobre esperar o seu pai morrer e receber uma herança. Ou seja, Jesus falou: o negócio não vai ser tão fácil assim. Ele falou: bom, então já que não vai ser tão fácil assim, quando eu receber a minha herança eu vou e ajudo. Mas Jesus falou: não é dessa forma, né? Deixe que os mortos sepultem os mortos. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Primeiro ponto, volto na mesma ênfase da primeira resposta de Jesus. Ele está falando sobre isso não ser um empecilho para a obra de Deus, não ter os recursos financeiros que eles achavam necessário ter para fazer a obra de Deus,
não podia ser um empecilho, não podia impedir esse discípulo de seguir Jesus para fazer a obra de Deus, de anunciar o reino de Deus, de curar, libertar e salvar. Então, Jesus mais uma vez está refutando essa ideia da segurança que tinha no dinheiro, nos recursos financeiros. E aqui ele diz isso. E ainda mais, quando ele se refere, deixe que os mortos sepultem os mortos, muito provavelmente ele também estava falando que o discípulo estava querendo dizer que os seus pais ainda não conheciam o reino de Deus, ou talvez nem queriam, né, estudar, conhecer e saber sobre o reino de Deus. E Jesus disse para que ele tinha que abrir mão disso, desse apego ou desse vínculo, para que não impedisse de que ele fizesse o que Jesus estava chamando ele para fazer. Na verdade, em resumo, o que Jesus disse: nada pode te impedir de vir até o reino e de proclamar o reino. Então essas foram as duas coisas mais importantes aqui da nossa leitura e reflexão de hoje sobre o preço, né, e a disposição de seguir Jesus, de não ser fácil e de nada ser o empecilho para que o reino de Deus chegue até nós e chegue através de nós aos outros. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra mais uma vez, revelando a nós a verdade de quem o Senhor é e o propósito soberano e perfeito do Senhor nessa terra. Desde quando o Senhor veio e até hoje, que o Senhor ainda está vivo dentro de nós e através da Tua igreja. Pai, que nada nos impeça de proclamar o reino de Deus. Que as nossas inseguranças, os nossos medos, Deus, e o nosso desejo de ter a segurança material, Deus, das coisas dessa terra, não nos impeçam de seguir o Senhor, de fazer a vontade do Senhor, para que o reino de Deus seja expandido através e apesar de nós. Alcance cada coração com essa palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Deus abençoe você.